Na Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Na aula de hoje nós vamos enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Também nós vamos esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Ao final da aula, nós vamos mostrar que o salvo em Cristo Jesus deve viver com sabedoria e prudência. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2022, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo nosso pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides desta lição para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Queremos apresentar mais uma vez alguns subsídios que com certeza será importante para você enriquecer e dar a sua aula na Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. E o primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre... O primeiro tópico da nossa lição a Bíblia é um alicerce para a vida. É o primeiro tópico da nossa lição. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é um processo no qual nós substituímos as mentiras pelas verdades. Quando Jesus orou pela igreja, ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos transformar e nos fazer semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos então preencher a nossa vida com a palavra de Deus. A Bíblia diz que por meio da palavra é que nós somos unidos a Cristo, unidos também aos irmãos e moldados. Ou seja, nós somos feitos para realizarmos então as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus ela é diferente de qualquer outra palavra, porque a palavra de Deus é viva. Jesus disse que as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então a palavra de Deus é vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, ela existe porque Deus disse. Então foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem as palavras de Deus, nós não estaríamos vivos. Estamos vivos porque Deus disse.
Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres. A palavra de Deus cura feridas, edifica o caráter das pessoas, transforma as circunstâncias, transmite alegria. A palavra de Deus supera as adversidades, derrota a tentação. A palavra de Deus infunde a esperança, libera poder, limpa nossas mentes. A palavra de Deus cria as coisas e ainda nos garante o futuro eterno com Deus. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca podemos subestimar o valor, a autoridade da palavra de Deus. Você deve considerar a palavra de Deus tão essencial para a sua vida quanto a comida que você come todos os dias. Jó disse assim: dei mais valor às palavras de sua boca que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus, ela é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e ainda uma doce sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. Pedro ainda nos aconselha dizendo: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual. Estão morrendo de fome, com uma alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atividades. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar as minhas decisões. E as minhas decisões devem ser decisões sábias e ainda deve ser o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas em todas as áreas da minha vida. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos. Por exemplo, nós, quando falamos sobre a cultura, todos estão fazendo isso. A tradição, sempre fizemos isso. A razão, isso parece lógico, ou a emoção, parece-me a coisa certa. Porém, todos esses critérios, eles foram corrompidos pela entrada do pecado nesse mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada. Aí, meu irmão, meu amigo, somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão nos lembra que
cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar, Paulo diz, para ajudar as pessoas, para corrigir as pessoas, para mostrar às pessoas como as pessoas devem viver. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a precisão e a autoridade da Bíblia. Em uma noite enluarada, Billy Graham caiu de joelhos e disse a Deus que, a despeito das passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante, ele confiaria completamente na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e também para o seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com um extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, de tradição, de razão, de emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva em sua vida. É uma coisa que só os filhos de Deus, só os crentes, só aqueles que querem ir para o céu é que fazem, escolhendo a Bíblia como seu critério definitivo de vida. Estabeleça que, antes de tudo, você vai perguntar assim: o que a Bíblia diz a respeito daquilo que eu quero fazer ou daquilo que está acontecendo? E depois você vai tomar a sua decisão. Determine que, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer faça isso sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação de fé pessoal. Paulo diz: creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Devo também assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devo preencher minha mente com a Bíblia, de forma que o Espírito Santo então possa transformar a minha vida com a verdade. Existem 5 maneiras de você fazer isso. Você pode receber a Bíblia no seu coração, você pode ler a Bíblia, você pode pesquisar a Bíblia, você pode relembrar e refletir sobre o que a palavra de Deus diz. Na primeira, você recebe a palavra de Deus, você ouve, você aceita com uma postura aberta, receptiva. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de repúdio. Mente fechada é a semente que caiu à beira do caminho. Mente superficial é a semente que caiu no solo pedregoso. Mente distraída é a mente que caiu a semente que caiu entre os espinhos. E então no final ele vai dizer: considerem atentamente como vocês estão ouvindo, de que maneira vocês estão recebendo a palavra de Deus. Toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão de um professor da Bíblia, você deve verificar sua disposição interior, ou seja, como você está recebendo aquela mensagem. Especialmente você deve ver isso com relação ao orgulho.
Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, quando você é humilde, quando você é receptivo. Tiago aconselha: em um espírito humilde, ou seja, gentil e modesto, recebam de bom grado a palavra, que implantada e arraigada no coração tem o poder de salvar a alma. A segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora milhões de pessoas têm acesso à palavra de Deus. Apesar disso, muitos crentes são mais dedicados à leitura de outras coisas do que à leitura da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Não é de admirar que não cresçamos. Não podemos assistir à televisão por 3 horas, ler a Bíblia por 3 minutos e esperar que vamos crescer espiritualmente. Muitos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais leram uma página da Bíblia Sagrada. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia inteira uma vez por ano. Se você cortar um programa diário de televisão que dure aí 30 minutos, você vai ler a Bíblia inteira 2 vezes por ano. A leitura diária da Bíblia vai manter você ao alcance da voz de Deus. Foi por isso que Deus orientou o rei de Israel a sempre manter por perto uma cópia da palavra de Deus. Trará sempre essa cópia consigo e terá de ler todos os dias da sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Ela não pode ficar só perto. Você precisa ler a Bíblia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, que você pode ter é um plano de leitura diária da Bíblia Sagrada. Você pode fazer também um plano de estudo da palavra de Deus. Você pode ler, mas fazer também um tempo de estudo que não é como ler. Você pode ler, mas você pode também estudar. Você pode fazer reflexões, mas não deixe de ler a Bíblia. Isso evitará que você fique saltando de uma página ou de uma parte para outra, negligenciando uma ou outra parte da Bíblia. A quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é você relembrar o que você leu, o que você estudou, o que você ouviu em uma mensagem. A capacidade de lembrar é dom de Deus. Nós precisamos sim lembrar das coisas do passado. Precisamos. As coisas do passado nos ajudam a nós vivermos uma vida boa, uma vida melhor. É com os erros do passado que nós conseguimos consertar e vivermos uma vida melhor adiante. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens que estão memorizados. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la, porque ela é importante. Existem enormes benefícios na memorização de versículos. Você pode memorizar textos, versículos da palavra de Deus. A memorização desses versículos vai ajudar você a resistir à tentação, decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos e partilhar a sua fé com outras pessoas. Sua memória é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela vai se tornar. Memorizar as escrituras, então, ficará mais fácil quando você vai a cada dia, então, fortalecendo os músculos da memória.
A palavra de Deus deve então ser base, deve ser alicerce em todas as áreas da nossa vida. Agora então vamos partir então para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição fala que a Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Então, esse é o segundo tópico. Ser sábio segundo a Bíblia é buscar a sabedoria que vem de Deus. Esse é o sábio. A sabedoria do mundo pode ser interessante, mas é insuficiente e não dá maturidade. O sábio sempre busca crescer e aprender mais, se espelhar em Cristo, nunca se julgará superior aos outros. A humildade, a prudência, a retidão, a resiliência são algumas das qualidades que a pessoa busca ser sábio como Jesus. Há um conhecido ditado popular que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Assim, para agir com sabedoria, devemos observar a palavra de Deus, olhando também à nossa volta os muitos exemplos com os quais podemos aprender. Deus dá sabedoria quando você pede essa sabedoria com fé. A Bíblia ensina-nos a pedir-lhe sabedoria. No Antigo Testamento, vemos um exemplo de um jovem rei que pediu sabedoria a Deus e ficou conhecido como o homem mais sábio do seu tempo. Salomão aconselhou a muitos, julgou sabiamente, escreveu livros importantes como Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas cuidado com o fascínio na busca por ser sábio. Deus deve ser a fonte de toda a sabedoria e não você mesmo. Quem é sábio aos seus próprios olhos não tem a sabedoria que vem do alto, conforme disse Tiago, mas exerce uma sabedoria mundana, maligna, cheia de inveja, ambição e até egoísmo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de sabedoria. A sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a servir a Deus, a adorar a Deus. A sabedoria que vem de Deus vale muito mais que a sabedoria do mundo. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento, significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. O sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto, o que é justo e escolhe fazer o que é melhor. Como Criador de todas as coisas, Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso encontramos nela muita sabedoria que podemos usar em nossas vidas. Logo, é importante analisar o que a Bíblia ensina sobre a sabedoria. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo a Bíblia, então, o primeiro passo para alcançar a sabedoria é temer a Deus. Isso significa ter respeito por Deus, ter respeito por seus mandamentos.
Temer a Deus já é um ato de sabedoria, porque é uma escolha acertada que vai guiar sua vida no caminho certo. Temer a Deus implica dedicar sua vida a Ele, crendo em Jesus como seu único Salvador. Quando você faz isso, você recebe o Espírito Santo dentro do seu coração, que começa então a guiar o seu caminho na sabedoria. À medida que seu relacionamento com Jesus vai se aprofundando, você vai conhecer mais da sabedoria de Deus. Agora, a sabedoria do mundo é diferente da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é diferente. Toda a sabedoria humana, ela está afetada pelo pecado. Podemos encontrar muita sabedoria útil no mundo, mas somente Deus conhece a sabedoria para entender as coisas espirituais. Mesmo a pessoa mais sábia do mundo poderá não compreender a verdade do Evangelho se seus olhos estiverem cegos pelo pecado. Sem a ação do Espírito Santo no coração, o Evangelho pode parecer loucura. No entanto, é a sabedoria de Deus o único caminho para a salvação. Existem muitos homens sábios, mas do conhecimento mundano, do conhecimento do mundo. Mas diante de Deus eles não são sábios, porque os verdadeiros sábios são aqueles que conhecem os caminhos de Deus, são aqueles que são guiados pela palavra de Deus. Deus fez isso de propósito para mostrar que a sabedoria do mundo de nada vale sem Ele. Toda sabedoria sem Deus se torna loucura e é inútil para nos salvar da condenação do pecado. Deus inverte o padrão da sabedoria. Muitas vezes os mais sábios são aqueles que parecem muito sábios aos nossos olhos, mas sim os que cometem loucura de crer em Jesus e que dedicam sua vida a servi-lo a todo custo, esses são os mais sábios. A fé parece loucura, até que começamos a ver as coisas de uma perspectiva espiritual e descobrimos que a eternidade vale muito mais que a sabedoria do mundo, que serve apenas para essa vida. A sabedoria de Deus, ela nos leva a vivermos uma vida eterna. A sabedoria do mundo morre por aqui mesmo, porque tem um tempo, é limitada. Mas a sabedoria de Deus salva o homem para viver a vida eterna, para viver com o Senhor para sempre. Os resultados da sabedoria. O mundo pode nos incentivar a pecar e apresentar o pecado como uma solução sábia para os problemas, mas no fim esse tipo de sabedoria só causa problemas. A sabedoria de Deus, por outro lado, nos ensina a viver da melhor maneira, vai melhorar o nosso caráter a cada dia. Ela ensina, a Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria é pura, é pacífica, é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia, é cheia de bons frutos, é imparcial, é sincera. A pessoa que é mesmo sábia desenvolverá essas características. Embora uma atitude moral nem sempre vem trazer benefícios terrenos e pode ser desvalorizada por outras pessoas, que é mesmo sábio, sabe que a aprovação de Deus e as bênçãos espirituais de servir Jesus são mais importantes. A sabedoria de Deus afeta toda a nossa forma de viver, porque nós vamos viver segundo Deus,
segundo a palavra de Deus, que é loucura para as pessoas, é loucura para o mundo, mas diante de Deus é uma pessoa sábia. O terceiro tópico da nossa lição diz que a Bíblia é a prudência para a vida, e é. Jesus Cristo ensinou a prudência e também falou sobre a simplicidade. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em Mateus 10 e 16, ele diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobo. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, prudência é cautela, é precaução, é sensatez. Simplicidade é a forma simples de viver, sem malícia, sem arrogância, sem prepotência. Agora, o que é ser prudente? Prudente é ser precavido, é saber pensar antes de falar ou realizar alguma coisa para não sofrer no futuro danos, dissabores, consequências desagradáveis. Quantas coisas desagradáveis acontecem por falta de prudência. No versículo acima, Jesus compara o homem prudente como aquele que constrói sua casa sobre a rocha, porque a casa construída sobre a rocha, mesmo vindo as tempestades, aquela casa permanece firme. Na vida espiritual é a mesma coisa. Temos que construir nossa casa sobre a rocha e sabemos que a rocha é Cristo. Nos seus ensinos e preceitos, para não sermos enganados pelos enganadores e aproveitadores, que já tem muitos por aí com ensinos que são por engano, levando esses ensinos aos imprudentes, e esses imprudentes acabam acreditando nesses falsos ensinos e se apostatam da fé. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre essas pessoas quando ele escreveu a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Enganando como? Como que eles enganam? Com falsas profecias, falsos milagres, vendas de amuletos, promessas de emprego, chaves de carro, toalhinhas e travesseiros, óleo de unção e até venda de vassouras ungidas e outros tipos de heresias, fazendo da casa de Deus um verdadeiro comércio. Quem se firma na doutrina bíblica e na prudência, ainda que sofra alguma coisa por não concordar com essas aberrações, se abala, porque é prudente, sua casa está construída, ou seja, não se abala, porque ele é prudente e a sua casa está construída na rocha. O prudente diz, como Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, quer dizer, eu também sofro isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, quem está com a sua casa construída sobre a rocha, não se abala com essas aberrações, sabe em quem tem crido e fica firme em Jesus. Na fé se faz necessário ter muita prudência, mas não nos desviarmos da sã doutrina. Isso traz bênçãos terrestres em detrimento das celestes. Então, quando queremos ser abençoados aqui na terra, precisamos, primeiramente, buscarmos as bênçãos de Deus.
buscarmos as bênçãos espirituais para a nossa vida, procurarmos sermos guiados pela palavra de Deus. Agora, o que é a simplicidade? É a qualidade do que é simples, é a forma simples e natural de viver, ser humilde, sem arrogância, ser pacato. Porém, ser simples não é ser otário, não é ser covarde, não é ser bobo. Ser simples é ser prudente, é ser sábio, é ser inteligente conforme Deus nos ensina. E isso é ser uma pessoa simples. A simplicidade deve ser acompanhada de prudência para não sofrer as decepções. Então, nessa lição, nós aprendemos que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Então, se você caminha com Cristo, a sua base, o seu alicerce é tudo aquilo que Deus falou. E o que Deus falou está na Bíblia. A palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O texto sagrado aponta para Cristo. E Cristo é o único caminho que leva à vida. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Também em João 10,9 ou 10,10, ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E não é essa vida limitada aqui da terra, não. Ele fala sobre vida com abundância, vida eterna. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus, então, alumia o caminho que nós devemos trilhar. Se nós estamos andando pela palavra de Deus, estamos andando na luz, porque todos aqueles que andam fora da palavra estão em trevas, mas quem anda segundo a palavra, anda na luz, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor de Deus, recebemos sabedoria, recebemos prudência em nosso andar como filhos da luz, conforme Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, capítulo 5 e o versículo de número 8. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Espero que esses subsídios sejam de grande importância para a sua aula ou para o seu enriquecimento espiritual da palavra de Deus, e que Deus abençoe sua vida. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.